Olá, minha gente, espero que você esteja crescendo à medida que você estuda as Escrituras e navega comigo nesse ensino tão poderoso que é o ensino da Palavra de Deus, né? Hoje nós inauguramos a unidade 17, que você vai encontrar a partir da página 143, mas há um conselho aqui para você, antes de iniciar aqui, voltar a olhar as páginas 139 e 140, e na verdade esse é um conselho para você sempre dar uma olhada, porque elas vão te ajudar a ligar o Reino do Norte ao Reino do Sul e aos profetas que serviram a Deus durante os seus reinados perversos. Essas páginas também nos ajudam a reconhecer os profetas que foram contemporâneos e assim viveram e ministraram no mesmo tempo. Os profetas que estão vinculados ao Reino do Norte como ao Reino do Sul. Então esses gráficos que nós temos, eles são de inestimável valor para a compreensão disso. Nós vamos nos ocupar nessa lição da história de Elias, né? Então Elias é um dos profetas mais corajosos que nós conhecemos, né? E você deve ligá-lo imediatamente ao rei Acabe, né? Então ele era um profeta no Reino do Norte, também chamado Samaria, né? Então em 1 Reis, no capítulo 17, esse profeta, ele anuncia uma seca que vai durar 3 anos e meio. E quanto mais tempo fica sem chover, Acabe vai ficando irado, né? Só que Deus protege Elias, né? Por causa da função profética dele, ele goza de uma proteção especial da parte de Deus. Nós, no capítulo 18, nós vamos ver a história, né, acontecendo no Monte Carmelo, momento em que Elias enfrentará os 450 profetas de Baal, vai desafiá-los para que eles intercedam, para que os seus deuses queimem o sacrifício, mandem fogo do céu, e depois de ele zombar, porque eles fizeram isso durante muito tempo e nada aconteceu, ele vai orar e o Senhor enviará fogo do céu, vai queimar todo o sacrifício, e então ele vai ordenar a execução desses profetas e o povo o fará, o povo vai fazer isso. Ele havia predito o fim da seca e também sentenciou a morte de Acabe e de Jezabel. Agora, depois de toda essa vitória, Elias ele demonstra a sua humanidade quando ele foge, quando Jezabel promete que vai matá-lo, então ele foge e se enche de autopiedade, ele se esquece de como Deus cuidava de suas necessidades, e então ele se refugia numa caverna, e ali, naquela caverna, ele vai ouvir a voz bem serena de Deus. Em 1 Reis, capítulo 19, nós vemos esse mesmo profeta agora chamando Eliseu para o serviço especial e vai preparar Eliseu de forma bem cuidadosa, né? O registro de como isso acontece está em 2 Reis, capítulo 2. Depois nós temos o perverso rei Acasias, que é o substituto de Acabe. Elias prediz a sua morte. Nós vemos que Elias ele vai destruir 2 companhias de soldados enviadas por Acasias para prendê-lo. Vai poupar uma 3ª companhia, liderada por um capitão que vai clamar por misericórdia. Agora, uma história bem extraordinária, né? Que é de fato extraordinária no sentido da sua sobrenaturalidade, a história de como Elias é trasladado, elevado ao céu numa carruagem de fogo, sem que ele morra, e deixando a sua capa cair, e então Eliseu, né, usando essa capa, abrirá o rio Jordão e dará sucessão ao ministério, né, começado por Elias. Então o estudo de Elias, gente, como homem, cobre cerca de 33 anos, mas ocupa muitos capítulos na história de Reis e de Crônicas. E isto mostra a importância desses detalhes da história de Elias para nós. O Espírito Santo, ele sabe que nós precisamos conhecer essa história e praticar essas verdades num tempo de tanta idolatria,
de tanta obscuridade espiritual, Deus levanta um homem para trazer avivamento à nação de Israel, mesmo debaixo de um governo perverso e mau e idólatra, né? Então veja bem que Deus fará algo extraordinário através de Elias. Estude sempre essa história e aprenda com ela. Esse texto é um dos textos que devemos meditar nele hoje. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. E Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscar a água, ele a chamou e disse: traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito, e todos eles tiveram comida para muitos dias. Gente, que história fantástica, né? Mostrando a provisão do Senhor sobre a vida daqueles que o obedecem. Continue aí, gente, na página 145, e aqui de novo nós temos comparações entre os reis, né? Notas, aí nas notas você verá aí, né? Os reis de Judá e os reis de Israel. Nós estamos vendo aí que os reinos de Judá, eles eram protegidos pela sua posição geográfica. Jerusalém está localizada no alto de um monte e tem uma proteção, por causa disso, uma proteção natural, ou seja, as nações daquele tempo que estavam sobre os montes, elas tinham essa proteção, elas poderiam vir quando seus inimigos estavam chegando e dali então prepararem a sua defesa e o seu ataque. Agora, Jerusalém ficava numa rota entre o Mar Vermelho e o Egito, uma rota comercial, e isso fazia com que ela fosse próspera. Ela foi alvo de ataque pelos assírios em 701 a.C. e depois pelos babilônios em 597 e 586 a.C. Nabucodonosor finalmente vai destruir Jerusalém e terminar com a linhagem dos reis de Judá. Agora vejam bem que todos esses reis eram descendentes de Davi. Israel, o território deles estava numa região vulnerável e por isso muitas vezes foram saqueados pelas poderosas nações ao norte e ao leste. A nação das 10 tribos, né, ou seja, Israel, ela foi forçada a desenvolver um exército permanente para proteger-se dos frequentes ataques. Nós descobrimos que Acabe usou 2.000 carruagens numa batalha em 853 a.C. O governo, né, das nações do norte era muito instável, havia sempre revoluções internas nos quartéis militares e, como nós já vimos na lição anterior, pelo menos 7 dos 19 reis, foram mortos por seus sucessores, ou seja, uma morte para tomar o trono, literalmente. Havia ainda a mágoa entre essas duas nações, norte e sul. As duas nações eram descendentes de Abraão, de Jacó, Israel, mas estavam lutando entre si, né? E aí nós temos uma miséria que é acrescentada às invasões das nações de fora de Israel, né? Havia também uma conspiração constante pelo poder interno, né? Nós vemos aí, por exemplo, a história de Atalia, que matou o próprio filho, né? No meio do pecado e da adoração constante a Baal, isso fazia com que Deus tivesse pouca liberdade para abençoar aqueles que carregavam o título de rei ou de rainha, né? Eles poderiam ser abençoados se eles realmente tomassem a decisão de andar com o Senhor, mas não era isso, né? Então a história de Israel é uma história deplorável, é triste a gente ver a história de Israel e de Judá. Sempre que aparece um rei querendo seguir
a Jeová, nós temos breves momentos de bênção. E aí, então, o que Deus está fazendo? Deus literalmente vai anunciar a sua vontade através dos profetas. Deus vai levantar os profetas. O ministério profético vai ser de grande importância durante esse período, né? Então, nós temos homens como Elias e como Eliseu, ungidos, separados, para representar o Senhor quando os governantes estavam vivendo uma vida de idolatria e distante do Senhor. Então nós temos aí um conflito instalado entre os profetas e os reis. A vida de Elias é um exemplo desse conflito, né? Como um homem que segue a Deus se vê odiado e perseguido pelo rei e pelos nobres, né? Esteja verificando esse estresse emocional desses profetas. Inclusive, a história de Elias é um verdadeiro relato, né, de um esgotamento espiritual. Nós chamamos de burnout, né, uma crise emocional tão grande provocada pelo estresse, né? Isso vai acontecer sempre, gente. Muitas vezes nós nos vemos assim, temos uma mensagem queimando na nossa alma, mas que poucos querem ouvir, né? Não dá prazer fazer parte da minoria, sabendo que você está certo e que aqueles que se opõem a você estão errados, inclusive totalmente errados. Uma das importantes lições que podemos aprender ao ler esses capítulos é saber que quando seguimos ao Senhor, estaremos sempre escolhendo contra a cultura que não honra o lugar de Deus, né? Veja bem, minha gente, uma cultura que despreza o Senhor, que despreza Jeová como seu rei, como seu Deus, sempre vai perseguir aqueles que estão trazendo a mensagem do Senhor, né? Então, ser profeta era uma tarefa difícil, mas ainda continua sendo uma tarefa difícil. Esse era o único trabalho em Israel e Judá que tinha a bênção de Deus. Era muito mais importante ser um profeta do que ser um rei. E isso é o que mostra hoje a importância de nós, pregadores, homens de Deus, estarmos nos posicionando corretamente para anunciar a palavra do Senhor. Agora lê comigo esse texto aí de 1 Reis 18, 41 a 46. Então Elias disse ao rei Acabe: agora vá comer, pois eu estou ouvindo o barulho de muita chuva. E enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. Ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vá e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Em pouco tempo o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. E Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. E o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele apertou o seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Essa é uma história extraordinária de um homem cheio do Espírito de Deus, trazendo avivamento a uma terra que estava seca, né? E assim seja a tua vida, você seja um profeta de Deus, né? Ainda que perseguido por aqueles que não querem conhecer o Senhor, ande com o Senhor e sirva-o de todo o coração. Essa palavra enche o teu coração nesse dia, em nome de Jesus.